Meus amigos, o Partido Trabalhista encontra-se aqui no Hospital do Dr. Nélio Mendonça para chamar e alertar os estimados amigos que nos ouvem para o seguinte: existe aqui uma coisa muito grave neste hospital, que são as listas de espera para as consultas externas para várias especialidades. Essas listas de espera muitas vezes são alvo de manipulação por parte dos médicos que trabalham aqui no setor público. Muitos deles têm os seus consultórios privados e trabalham em clínicas privadas. E então o que acontece é que muitos utentes das consultas externas, para terem acesso à consulta pública do Serviço Nacional de Saúde aqui no hospital, têm que primeiro ser clientes das clínicas privadas e dos consultórios privados. E depois também se dá ao contrário, vice-versa. Doentes que aqui estão, que vêm à pública, vêm às consultas públicas, são aconselhados pelos mesmos médicos que os atendem a irem para o privado, a irem para os consultórios deles. E então os médicos alegam que aqui vai ser muito difícil conseguir uma segunda consulta, que leva muito tempo. Aí acontece que aqui o Serviço Regional de Saúde ultimamente tem estado ao serviço dos médicos privados, porque existe uma promiscuidade muito grande entre os médicos que trabalham simultaneamente no setor público e no setor privado. E então os médicos o que fazem é, através daqui do Serviço Regional de Saúde, angariar clientes para os seus consultórios. E então exageram até nas listas de espera, dizendo que eles os doentes têm que ser encaminhados para as suas clínicas e os seus consultórios privados, porque aqui vai levar imenso tempo para que os doentes sejam atendidos. Ora, isso é uma falácia, é mais uma corrupção que existe aqui no hospital, e a melhor maneira de pôr cobro a isso, segundo a ótica do Partido Trabalhista, seria instituir os enfermeiros de família. Além dos médicos de família, criar os enfermeiros de família, que iriam simultaneamente com as equipas médicas dos centros de saúde, fazendo a triagem dos doentes, e vendo quais eram os que necessitavam na realidade de serem atendidos numa consulta externa aqui no hospital. E acabava-se de uma vez por todas com essa candonga que existe, que é os médicos privados que exercem aqui no público virem aqui buscar doentes para os seus consultórios, porque isso é uma vergonha e isso tem que acabar. O nosso partido até defende para que haja um sistema regional de saúde eficaz. Os médicos que trabalham no público não deveriam exercer no privado e vice-versa. Devia de haver uma separação. Como não existe, existe aqui uma corrupção, são os médicos aqui a dificultar o acesso dos doentes às consultas externas, muitos até para conseguir uma consulta externa e à base da cunha, e muitas vezes têm que ir ao médico privado. E depois de ir a uma consulta ou duas ao médico privado, é que o médico diz: olha, vou ser um gajo porreiro para si, ou para a sua mãe, ou para o seu pai, vou marcar uma consulta lá em cima que sabe mais barato. Portanto, isto não pode continuar assim. Tem que haver transparência. Aí até os doentes que se inscrevem para uma consulta nos serviços externos do hospital deviam ter acesso à lista de espera. Deviam de consultar a lista de espera para ver em que posição a questão. Porque depois existe a candonga e a corrupção e o fator cunha nos próprios centros de saúde, que os operadores dos centros de saúde vão metendo os seus amigos e os seus familiares à frente das outras pessoas que estão inscritas há mais tempo. E depois os doentes que se encontram na lista de espera desesperam porque nunca chega à sua vez. Passa-se um ano e meio. Quando muitas vezes o que se verifica que à frente desses doentes que já estão inscritos, as pessoas dos serviços metem os seus familiares, os seus amigos, os seus conhecidos através do fator cunha, e os médicos que vêm aqui buscar clientes para levarem para os seus consultórios privados metem os seus clientes à frente dos outros. Ora, esta promiscuidade tem que acabar, tem que haver transparência, porque isto não pode continuar assim, e aquilo que o nosso povo diz lá fora é verdade. Nós verificamos que existe aqui realmente uma falta de transparência na marcação das consultas externas aqui para os doentes do nosso hospital.